arrependendo-se dos seus pecados. Já o batismo cristão, a pessoa se arrepende dos seus pecados no ato da conversão, quando ele aceita Jesus como Senhor e Salvador. O batismo depois é uma confirmação pública dessa fé que ele está seguindo. Você quer ver uma confirmação disso? Você veja Atos 19:3, dizendo assim: tornou-lhes ele: em que fostes batizados então? E eles disseram: no batismo de João. Mas Paulo respondeu: João administrou o batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce naquele que após ele havia de vir, isto é, em Jesus. Então, quando eles ouviram isso, foram batizados em nome do Senhor Jesus. Foram batizados nas águas, na autoridade de Jesus, né? E havendo-lhes Paulo imposto as mãos, então veio sobre eles o Espírito Santo e falavam em línguas e profetizavam. Depois foram então batizados com o Espírito Santo. Primeiro foram batizados nas águas, depois batizados com o Espírito Santo. E lá diz que eram ao todo uns 12 homens que aconteceu isso. Então o apóstolo Paulo pregando, e ali ele perguntou àqueles que estavam ouvindo: vocês já foram batizados com o Espírito Santo? E eles disseram: nem ouvimos falar que é isso ainda. Que batismo vocês participaram? Então eles disseram: só o batismo de João. Apolo tinha pregado para eles e batizou eles então no batismo de João. Agora Paulo vem e corrige isso e diz que o batismo de João era para arrependimento de pecados. Agora não, o batismo cristão é para a confirmação da fé. Então ele batiza eles novamente, já tinham sido batizados nas águas, né? Mas o batismo de João Batista. Agora batiza eles de novo, porque aquele batismo não serviu, não era um batismo cristão. Então agora ele batiza novamente. Então mostrando realmente que o batismo de João Batista não é igual ao batismo cristão. Então nós temos exemplo aí de batismo nas águas depois do batismo com o Espírito Santo? Temos, esse que nós acabamos de falar aí, Atos 19:6, fala sobre isso. Primeiro, Paulo então batiza aquelas pessoas nas águas e depois ora por eles, impõe a mão sobre eles e eles são batizados com o Espírito Santo, esses 12 homens. Qual o significado do batismo para a igreja? Nós morremos mesmo nesse batismo? Como é que é isso? Então Romanos 6:1 diz: que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que abunde a graça? De modo nenhum. Nós que já morremos para o pecado, como viveremos ainda nele? Ou porventura ignorais que todos, quando fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Fomos, pois, sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Porque se temos sido unidos a ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos na semelhança da sua ressurreição. Então aí foi bem clara essa leitura, diz que é um sepultamento, batismo nas águas. Você está morrendo com Cristo naquela hora. E quando você ressurge, ressurge para uma nova vida. Um compromisso que você fez agora com Deus de permanecer na fé em Jesus Cristo, de permanecer fiel a Deus. É uma nova vida, uma nova realidade. Então você fez um compromisso. O batismo nas águas é isso. Por isso que nós não batizamos criança, né? Porque a criança não sabe o que é isso, essa responsabilidade. Ela não está assumindo essa responsabilidade. Então a pessoa tem que ir espontaneamente, ela tem que ir pela sua própria vontade. É um ato de fé o batismo nas águas. A pessoa vai lá e diz: eu quero me batizar nas águas, eu quero cumprir a justiça de Deus, eu quero fazer o mesmo que Jesus fez. Jesus se batizou, eu também quero me batizar. Jesus não tinha pecado e foi batizado. Você aceitou Jesus, foi perdoado os seus pecados, precisa ser batizado também. Então, o batismo cristão, você vai lá, o que? É um sinal da sua morte. Você está confirmando que aceitou Jesus como Senhor e Salvador e que vai agora viver uma nova vida, uma nova realidade. Você não vive mais no pecado, agora você vive para agradar a Deus. Então, estou falando, se Jesus morreu e ressuscitou, tem assim também o batismo. Você morre e ali sai das águas, você está começando uma vida nova. Ressuscitou para uma nova vida, vida eterna com Deus. E é interessante, quando você é mergulhado na água, se tirar uma foto do mundo, você não está no mundo, morreu. Foi sepultado mesmo. Quando você sai da água, você está dizendo: estou chegando, estou começando uma vida nova. Estou aqui no mundo, mas não sou do mundo, agora sou cidadão dos céus. Estou começando uma vida nova com Deus.
A vida cristã nova, depois do batizado nas águas, é uma vida diferente, uma vida separada, uma vida de santidade. Quer dizer que você agora vai abandonar o pecado, vai combater o pecado. Não vai mais viver de braços dados com o pecado. O pecado não tem mais domínio sobre o cristão. Você tem que viver uma vida nova, de novidade de vida com Cristo. Então o batismo cristão é o sepultamento com Cristo e também nele. E a nossa ressurreição para uma nova vida. Colossenses 2,12 diz: tendo sido sepultados com ele no batismo, no qual também fostes ressuscitados pela fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. Está bem claro aí, então, sepultados com ele no batismo nas águas. Nós temos aí tanta gente dizendo que vai quebrar a aliança que fez com Satanás, que precisa receber uma oração de libertação, não sei mais o que, mas será que as velhas alianças continuam valendo após o batismo nas águas? Não. As velhas alianças que porventura alguém tenha feito em alguma seita aí, né, são quebradas. Você aceitou Jesus. Gálatas 3,13 diz: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição em nosso lugar. E quando você é batizado nas águas, nós já falamos, você morre, você é sepultado. Maldição só tem poder sobre a pessoa enquanto está vivo. Morreu, acabou. É como o casamento. Você está casado até o dia que morre, né? Fazendo aí uma alegoria sobre isso. Morrendo o marido, a mulher está livre para casar de novo, não é assim? Assim também é quando você aceitou Jesus como Senhor e Salvador. Você foi batizado nas águas, você foi morto, foi sepultado. Quando você sai dali, é uma nova vida. Então, as velhas alianças, né, aquelas coisas do pecado, aquelas coisas odiosas, aquelas coisas onde você se entregou a Satanás, dedicou sua vida a Satanás, ou qualquer coisa assim, são quebradas essas alianças com Satanás. Ele não tem poder mais sobre você, você começou uma vida nova. Você é uma nova criatura, não tem acordo nenhum com Satanás, aliança nenhuma com ele, foi quebrado. Então veja bem, alguma outra pergunta que as pessoas fazem: preciso fazer curso para ser batizado aí nas águas? Não, não é necessário fazer um curso para ser batizado nas águas. A igreja faz. Por quê? Porque a igreja procura tirar as dúvidas, né? Procura apresentar o real motivo do batismo nas águas, explicar mais direitinho o que é o batismo nas águas, explicando para o novo convertido que o seu significado, a sua importância, para que ele se batize nas águas. Então todas as igrejas, todas as denominações têm lá um curso, né, falando sobre o que é o batismo, como é que é o batismo nas águas, qual é o significado. Agora, se o novo convertido, aquele que aceitou Jesus, quiser ser batizado imediatamente, ele pode ser. Não há nada que o impeça de ser batizado nas águas. Olha lá, Filipe pregou para o homem lá ali na beira da estrada. E o homem disse: o que é que me impede de ser batizado? E Filipe disse: nada te impede, desde que você tenha realmente crido que Jesus é o Salvador, é o Senhor e Salvador de sua vida. Nada impede, você pode ser batizado agora. E ele diz: ó, eis ali água, precisa d'água, precisa ser mergulhado, então vamos lá. No dia que a primeira pregação de Pedro, as pessoas aceitaram Jesus naquela pregação, imediatamente foram batizados das águas. E assim a palavra de Deus ensina, é assim que a igreja começou e é assim que a Bíblia ensina. Ninguém pode exigir que alguém faça um curso para depois ser batizado. Se a pessoa pedir para ser batizado das águas, deve ser imediatamente atendido. E nós temos que rever também a nossa posição quanto a marcar datas de batismo nas águas. Nós não podemos deixar uma pessoa esperando, às vezes, 3 meses para ser batizado nas águas. É errado isso. A Bíblia não ensina assim. A Bíblia ensina que se alguém quer ser batizado, imediatamente deve ser batizado nas águas. Então nós devemos ter aí e praticar isso que ensina a palavra de Deus. Muitas vezes nós perdemos almas devido às normas que nós colocamos nas coisas de Deus e que a Bíblia não ensina assim. Bom, outra pergunta, às vezes a pessoa faz: o batismo nas águas é uma novidade? Começou a ser feito lá no tempo de João? Não, não era novidade nenhuma para os judeus, né?
Talvez aí muitos cristãos imaginem que os judeus não conheciam